Leia a Bíblia em um ano. Queridos amigos, existem várias traduções das Sagradas Escrituras, com pequenas diferenças entre elas. Por favor, pegue a sua, não importa qual seja, e reze comigo. Eu leio com vocês a Bíblia Sagrada, tradução da CNBB, 9ª edição. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e iluminai-nos. 1 Reis, capítulo 3. O reinado de Salomão. Salomão na cidade de Davi. Salomão ligou-se por parentesco ao faraó do Egito. Recebeu a filha dele como esposa e trouxe-a para a cidade de Davi, enquanto se concluía a construção de sua casa, da casa do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. O sonho em Gabaon, pedido de sabedoria. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, pois até aquele dia ainda não havia sido construído um templo para o nome do Senhor. Salomão aderiu ao Senhor e andava segundo os preceitos de seu pai Davi, exceto que oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Assim, ele foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho noturno e lhe disse: "Pede o que desejas e eu te darei." Salomão respondeu: "Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste essa grande benevolência e lhe deste um filho para se sentar no seu trono, como é o caso hoje. Agora, Senhor meu Deus, fazei reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração obediente, capaz de governar teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso?" Este pedido de Salomão agradou ao Senhor. Deus disse a Salomão: "Já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, de modo que não houve teu igual antes de ti, nem haverá depois de ti. E dou-te também o que não pediste, as riquezas e a glória, de tal modo que não haverá teu igual entre os reis durante toda a tua vida. E se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos, a exemplo de Davi teu pai, eu te darei uma longa vida." Então Salomão despertou e compreendeu que era um sonho. Chegando a Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão e ofereceu um banquete a todos os seus servos. O juízo salomônico. Vieram então 2 meretrizes ao rei e apresentaram-se diante dele. Uma delas disse: "Por favor, meu rei, eu e esta mulher morávamos na mesma casa, e eu dei à luz estando com ela em casa. No 3º dia, depois de eu ter dado à luz, também ela deu à luz. Estávamos juntas, mas não havia outra pessoa na casa a não ser nós duas. Certa noite, morreu o filho desta mulher, pois ela dormiu sobre ele e o sufocou. Então levantou-se durante a noite e, enquanto tua serva dormia,
tirou silenciosamente meu filho do meu lado e colocou-o em seu seio, e a seu filho que estava morto, colocou-o em meu seio. Quando de manhã me levantei para amamentar meu filho, encontrei-o morto, mas examinando-o com mais atenção na claridade, percebi que não era meu filho, o que eu tinha dado à luz. A outra mulher respondeu: Não é assim. Meu filho é que está vivo, o teu está morto. A primeira retrucou: Não é verdade. O teu filho é que está morto, o meu está vivo. E assim discutiam na presença do rei. Disse então o rei: Esta diz: Meu filho está vivo, teu filho está morto. E aquela responde: Não, teu filho está morto, o que está vivo é o meu. E mandou trazer uma espada. Quando lhe apresentaram a espada, o rei declarou: Cortai o menino vivo em dois, e dai metade a uma e metade à outra. A mulher, cujo filho estava vivo, sentiu nas entranhas tal compaixão por seu filho que disse ao rei: Por favor, Senhor, dai a ela o menino vivo, não o mateis. A outra, ao contrário, dizia: Não será nem teu nem meu, podeis cortá-lo. O rei respondeu: Dai o menino vivo àquela primeira, e não o mateis. Essa é a sua mãe. Todo Israel ficou sabendo da sentença que o rei tinha dado, e temeram-no, vendo que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis, capítulo 4. A administração do reino. Salomão exercia o reinado sobre todo Israel, e estes eram chefes a seu serviço: Azarias, filho de Sadoque, sacerdote; Elioreve e Aías, filhos de Cisa, escribas; Josafá, filho de Ahilude, porta-voz; Banaías, filho de Joiada, chefe do exército; Sadoque e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, chefe dos prefeitos; Zabude, filho de Natã, sacerdote e amigo do rei; Aizar, chefe do palácio, e Adonirã, filho de Ábida, chefe dos trabalhos impostos. Salomão tinha também 12 intendentes para todo Israel, os quais proviam o rei e sua casa. Cada um providenciava o necessário durante um mês por ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, no Monte Efraim; Ben-Dacar, em Massis, em Salebi, em Bet-Sames, em Elon e em Bet-Anã; Ben-Hesed, em Arubote, ao qual pertencia Soco e toda a terra de Efer; Ben-Abinadab, ao qual pertencia toda a região de Dor, e que tinha Tafé, filha de Salomão, por esposa; Baana, filho de Ahilude, governando sobre Tanak e Meguido, e toda Bet-San, próxima de Sartã, abaixo de Jezrael, desde Bet-San até Abel-Meula e até além de Jequimã. Ben-Gaber, em Ramote de Galaade, governando as aldeias de Jair, filho de Manassés, em Galaade, e toda a região de Argobe, no Bazã, 60 cidades grandes e fortificadas; Ainadab, filho de Ado, em Manaim; Aquimaás, em Neftali, que também tinha por esposa, filha de Salomão, Basmate; Baana, filho de Uzi, em Azer e em Baalote; Josafá, filho de Farué, em Issacar; Semei, filho de Ela, em Benjamim; Gaber, filho de Uri, na terra de Galaade, terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, como intendente único da região. Judá e Israel eram inumeráveis como a areia na praia do mar. Havia o que comer e beber, e viviam alegres. Salmo 134. Servos do Senhor, bendizei-o. Vinde,
Bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor. Vós que estáis de serviço na casa do Senhor durante as noites, levantai as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. João capítulo 6, 45 a 71. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. O dom da vida de Jesus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei à minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta, viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Palavras de vida eterna. Jesus falou estas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós, os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este, um dos 12, iria entregá-lo.